Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Após 8 anos em Portugal, no Conselho de Cascais, com a Missão Pentecostal, aprova Deus que mudássemos a nossa residência para o estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos, em agosto de 2010. O nosso programa Cristo Nossa Esperança continua sendo produzido agora neste lugar, nos Estados Unidos. Dentro do possível, estamos espalhando gratuitamente a mensagem do Evangelho ao povo de língua portuguesa. Entre em contacto connosco pelo telefone ou escrevendo para a morada que se segue. Que Deus vos abençoe. Amém e amém. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Prezado telespectador, paz seja convosco. Estamos mais uma vez chegando a um tempo chamado de Natal. A minha alma engrandece a Deus Nosso Senhor, porque para nós cristãos de Cristo, é Natal todos os dias, porque Natal nos fala da redenção, da salvação e da paz com Deus através de Nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso saber que Deus ama os pecadores e que tem continuamente um presente na terra à disposição de todo aquele coração que o quer receber. Ele próprio, Jesus, disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Natal é salvação. O Senhor veio do céu para um propósito divino de cumprir em Cristo Jesus, no Filho de Deus, aquilo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E graças a Deus que desde a fundação do mundo, Deus tinha providenciado a maneira da salvação do homem, porque na sua queda, ele ficou cortado da comunhão com Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Não foi obra do acaso, mas sim uma profecia bem dita e bem para nós compreendida, que desde a fundação do mundo o Senhor tinha este plano da redenção na vida do seu amado Filho, em que ele havia de vir nascer de uma virgem para se formar em homem, tornar-se homem, Deus revelado em carne, para ser o Salvador de toda a humanidade. Neste tempo presente, todos nós temos a oportunidade de ainda receber o presente divino da parte do Pai, porque Jesus ainda está na terra, em espírito, podendo entrar na casa de cada um, e então as coisas velhas passam e tudo se faz de novo. Nós ficamos com a gloriosa paz que o Senhor nos deixou. O Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Agradecemos a Deus o amor com que nos tem amado e o perdão que nos tem concedido. E vamos ler uma passagem da Sagrada Escritura relativas ao nascimento de Jesus, em São Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diga comigo: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso lhe foi posto o nome de Jesus, que quer dizer, Salvador. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E
José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Lá em Belém da Judeia, em Israel, nasceu o Redentor. Agora é necessário que ele nasça espiritualmente em cada coração. Esta não é a mensagem que temos para pregar. A mensagem que temos para pregar é a gloriosa história de Cristo, que a seu tempo será ministrada. Mas devemos compreender que Deus amou os pecadores, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está esta mensagem do anúncio acerca de Jesus, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E diz a palavra de Deus que o nome pelo qual se chamava é o Emanuel, Deus conosco. Deus revelado em carne veio dar a sua vida em nosso resgate no Calvário. Que o Senhor conceda a paz à sua alma e ao seu coração e possa ser mais uma daquelas pessoas que tenha certeza da sua salvação e da posse da vida eterna que Jesus nos concedeu no seu sacrifício vicário. E agora nós vamos ouvir alguns cânticos e depois vamos à mensagem. Amém e amém. Ser de Deus o Filho, que belo dia e de luz, no qual para nós desceu Jesus, do céu mostrando o trilho. Quantos santos
digno de toda a adoração. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o nosso querido Emmanuel, o Verbo Divino. Para cada coração que não só está dentro desta casa, mas todos aqueles que nos contemplam pela televisão. Deus abençoe as famílias neste tempo presente. Vivemos em diversas angústias em diversas partes do mundo, mas Deus é o consolador dos tristes. Ele é o conforto do cansado e oprimido, daquele que sofre, daquele que fica firme, crendo que Jesus é o seu Senhor.
chegasse a ser esperado, pergunto o que farias. Ou eu sei que no meu quarto seria o que me darias, e em todas as refeições a melhor prato me estarias, e todas as atenções seriam poucas ao teu ver, para mostrar uma honrosa alegria de receber. Mas quando o visses chegar e rias à porta, podendo satisfeito e gozoso para o bem-vindo lhe dar, ou terias que mudar a tua roupa antes que o mandasse entrar? Ou esconder algumas revistas e pôr a Bíblia em seu lugar? Desligarias o rádio com o receio que ele tivesse escutado e dizerias que ele não ouvisse a frase que eu tinha tocado. Esconderias tua música mundana e em seu lugar minar o porias. Poderias Jesus logo entrar ou ficarias lá fora por um pouco esperar. Continuarias fazendo as coisas que antes dele disse fazias? Dirias tu as mesmas coisas que costumavas dizer? Ou seria a tua vida como antes costumava ser? A conversa em família seria a mesma lição. Encontrarias motivo para não dar graças à afeição. Cantarias tu as músicas que sempre costumas cantar? Continuarias a ler os livros que tanto costumas gostar e deixar que ele visse as coisas que a tua mente tem ocupado? Levarias Jesus contigo aos lugares que tinhas planeado? Ou terias que mudar teus planos e ir a todo lado? Terias prazer em que ele conhecesse teus companheiros? Ou estarias desejando que Jesus o tentasse primeiro? Gostarias de o ter sempre contigo dia após dia? Ou no dia em que ele saísse, suspiravas de alegria? Seria bem interessante saber tudo o que tu farias, Jesus Cristo, passar contigo alguns dias. Glória a Deus! Graças damos ao Senhor por poder exaltar o nome do Senhor, aleluia, dar-lhe a glória, porque Ele é digno de a receber. Neste tempo de Natal, em que nós queremos louvar e exaltar o nome do Senhor, pois mais uma vez, aleluia, nós nos lembramos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele um dia nasceu em Belém da Virgem Maria, mas graças damos ao Senhor porque Ele nasceu também no nosso coração. Glória a Deus, pois Ele é o presente melhor que Deus tinha para cada um de nós, graças a Deus, pois Ele veio com um propósito de salvar todo aquele que se havia perdido. Glória ao nome do Senhor. Se na realidade ainda não é salvo, ainda não tem conhecimento desta salvação gloriosa, se ainda não conhece o Senhor, é tempo de o receber no seu coração. Ele também quer nascer no seu coração. Glória a Deus. Vamos glorificar o Senhor nesta altura de Natal, aleluia, de uma maneira diferente, dando-lhe a glória como Ele merece, aleluia, e vamos adorar o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, meu Senhor, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, és aquele que nasceste uma vez, aleluia, da Virgem Maria lá em Belém, meu Senhor, fizeste-te homem, meu Senhor, e morrestes pelo homem. Glória ao teu nome. Grande foi este amor, ó Senhor, com que tu nos amaste. Glória ao teu nome, que vieste, Senhor, para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Senhor, obrigado por tão grande misericórdia que tens tido para conosco e para com toda a humanidade à face da terra, Senhor, que a todos queres dar uma oportunidade, Senhor, de te conhecerem, Senhor, e de te buscarem, e de te louvarem, de te exaltar. Glória ao teu nome. Senhor, meu Deus, faz com que esta mensagem seja uma mensagem de glória para cada um que a ouve, Senhor, aleluia, e possa despertar os seus corações para a glória do teu nome. Abençoa o teu servo, Senhor, ajuda-o, Senhor, a expor a tua palavra, Senhor, dá-lhe graça e sabedoria vinda do alto. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso número 8. Assim diz a Sagrada Escritura. Aos Hebreus 13, em verso 8. Uma mensagem pequenina, mas que fala muito. Diz assim a palavra de Deus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer todos:
Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Diga lá em sua casa também. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É a vontade de sentar? Glória a Deus. Nós queremos ministrar acerca da gloriosa história de Cristo. Chega-se mais o fim de um ano e mais uma vez as famílias cristãs anunciam este querido Salvador que um dia, há cerca de 2000 anos atrás, veio a este mundo com o propósito de salvar a humanidade. Também nós viemos ao conhecimento desta gloriosa história. Não é uma história fictícia, não é uma história que foi escrita por homens, mas sim por homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Mais uma vez chegamos à época que se comemora o nascimento, chamada do Natal, o nascimento do nosso Redentor, Jesus, o Senhor. E todo mundo cristão anuncia que somente em Jesus Deus se há revelado em carne, trazendo salvação a toda a humanidade. Nos nossos dias de grande aflição e apreensão no mundo, dias angustiosos, dias de lágrimas, dias de sofrimento pelas guerras, os cristãos anunciam que a única paz que o mundo carece e que tem necessidade só se encontra na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Cristo não é um líder religioso comparado a outros líderes, mas sim Deus revelado em carne. O diabo não gosta de ouvir isto, mas os cristãos gostam de pronunciá-lo. Jesus não é nenhum líder religioso comparado com outros líderes. Fora de Jesus não há Salvador nem salvação. Fora de Jesus não há caminho para o céu. Fora de Jesus não há céu. Porque Jesus é o Verbo divino, Deus revelado em carne. Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. E neste dia nós vamos meditar nesta gloriosa história de Cristo revelada nas Escrituras Sagradas em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do muito que de Cristo se tem falado e se fala, este personagem tem feito correr muita tinta através dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Tomem atenção, porque João falou dele alguma coisa maravilhosa. Através dos séculos muita tinta se tem gasto, muito livro se tem impresso. Por causa deste que para uns não era nem mais nem menos que o filho do carpinteiro, mas para outros ele era Deus revelado em carne. Acerca de Jesus e em termos seculares e sociais, ele teria o mínimo da instrução. Humanamente falando, não passava, como pensavam alguns, que era o filho do carpinteiro. Teria apenas aquela instrução da sinagoga. Não há memória que escrevesse nenhum livro, mas dele diziam: como sabes letras não as tendo aprendido? Nos seus primeiros 30 anos da sua vida física era uma pessoa obscura, não era conhecida. Louvado seja Deus. Passado 3 anos de ministério, ao fim de 3 anos, contudo, João deixou escrito e terminou o seu evangelho com estas palavras: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Não lhe é atribuído nenhum livro que ele escrevesse na Bíblia Sagrada, e contudo ele é a palavra de Deus. Cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem acerca
deste santo e glorioso personagem. João 21 e verso 25. Da juventude de Jesus apenas se sabe duas coisas. Quando tinha 12 anos, ele foi achado no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei. E a segunda é que ele era sujeito à sua mãe e a seu pai adotivo. Lucas 2, 46 a 50. A 51. Estas são as duas únicas coisas que se sabe acerca da sua adolescência. Entretanto, durante 2 milénios, tem havido uma luta titânica para que, se fosse possível, acabar com o cristianismo bíblico, acabariam, e até com o próprio Cristo. Hoje, mais do que nunca, se difama Jesus. Ele é tido no meio secular e religioso como um líder ao lado de outros líderes. Nós aqui proclamamos que ele não é nenhum líder. Jesus é Senhor. Jesus é Deus revelado em carne. Ele é o Verbo divino. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ao longo da história tem havido líderes religiosos e políticos que têm querido fazer de Cristo apenas um ensinador, ou um profeta, ou um rabi. Outros, como o Israel nacional e religioso, fizeram dele um impostor, um enganador e até um endemoniado. Foi isto que fez o Israel nacional e religioso. E lhe chamavam com desdém, chamavam-lhe Rabi. Com desdém, chamavam-lhe Rabi. Não chamavam com convicção, mas com desdém, porque ele, para eles, não passava do filho do carpinteiro de Nazaré. E de Nazaré não podia vir coisa boa, como tinha aquela fama. Louvado seja o nome do Senhor. Em nossos dias, o nome de Jesus é objeto de escárnio em muitas bocas. Até muitos cristãos, não temendo ao Senhor, dizem Jesus, Jesus, por tudo e por nada, pronunciam o nome do Senhor em vão. Contudo, tanto para crentes como para descrentes, Ele é o Senhor. Nós proclamamos aqui, Ele é o Senhor, ressurreto de entre os mortos. Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Redentor da humanidade. Ele é o nosso querido Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Verbo divino, Deus revelado em carne. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Isso nós pronunciamos e confessamos. Louvado seja Deus. E Ele é o único em cuja boca nunca foi achado engano. Em São João 14, verso 6, revela 4 coisas que têm levado as outras religiões e os outros líderes a uma luta sem tréguas para desacreditar o cristianismo vivo. Mas a Escritura é uma rocha que não se abala. Não se pode mover. Permanece firme. A Escritura foi dada pela boca de Jesus e o que ele disse ficou escrito. Jesus disse aquilo que ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ai, como é que vai ser das outras religiões? Perguntam os políticos que nestes dias ficam muito embaraçados com toda esta história que existe no mundo, estes problemas. Então, se Cristo disse estas palavras, o que vai ser das outras religiões? Deixem as outras religiões, façam o que quiserem, mas só em Cristo Jesus é que há salvação e é que há caminho para o céu. Ninguém é obrigado a aceitá-lo. Claro que não. Mas ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é a gloriosa pessoa sem igual no mundo, no seu nascimento, na sua morte e na sua ressurreição. Primeiro no seu nascimento, porque nasceu de uma virgem. É sem igual. Não existe história igual. Uma virgem dará à luz um filho somente por milagre. Cumpria-se nele o que Deus estava escrito em Isaías 7. Em verso 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Não há outras religiões no mundo que
possam ter tais escrituras. Mas em Jesus cumpriu-se este milagre. Portanto, o seu nascimento foi sem igual. Segundo, foi sem igual na sua morte, porque se ofereceu para morrer pelos outros para os salvar. Não há líder no mundo que diga: eu morri por você. Mas Jesus disse: eu dou a minha vida por vós. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Ele foi sem igual na sua morte, porque foi vicária, isto é, em favor dos outros e por amor. Em 1 Pedro 3,18 diz que o justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Diga lá: para levar-nos a Deus. O justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Somente Ele é o caminho que nos leva para o céu. E isto mostrou o amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, a sua ressurreição foi sem igual. Segundo a ciência, ao quarto dia da pessoa ter morrido, ela começa a corromper-se. Sua carne começa a apodrecer. Contudo, a carne de Jesus nunca viu a corrupção. E isto estava escrito séculos antes do seu nascimento físico, em Salmos, capítulo 16 e verso 10. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, conforme a sua palavra: destruireis este templo e em 3 dias o reedificarei. João 2 e verso 19. O seu nascimento foi um milagre. Sua vida foi sem pecado, sua morte foi vicária e sua ressurreição foi sem igual. Escreveu um homem chamado Jim Histork que Jesus Cristo foi a única pessoa que viveu antes de ter nascido. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Foi o único que viveu antes de ter nascido. Como é que a gente vai entender isto? Isso é exatamente o que a Bíblia afirma pela sua própria boca. Ele é sem igual. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Por causa dessas palavras, pegaram em pedras para o matar. Jesus era antes de o ser. Jesus não é nenhum líder. Jesus é Deus revelado em carne. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto, que foi lido inicialmente, diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Portanto, esse nosso texto revela acerca de Jesus 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. É sobre isso que nós queremos falar, se tivermos a oportunidade de chegar até ao fim à sua casa, senão nós vamos continuar aqui. Passado, presente e futuro. Ninguém tem tal história. Eu gostaria de meditar convosco sobre estes 3 aspectos desta gloriosa figura, que é Deus revelado em carne, trazendo explicitamente a gloriosa história de Cristo, para que todos saibam quem é Jesus. Nós já dissemos que Ele deu a sua vida para nos levar para Deus. Mas para nos levar para Deus, nós precisamos de aceitar aquilo que Ele fez por nós naquela rude cruz. Vamos então falar em primeiro lugar do Cristo pré-histórico. Vamos dizer o Cristo pré-histórico, isto é, antes da história. Em segundo lugar, o Cristo encarnado. Quer dizer, o Cristo encarnado. E em terceiro lugar, o Cristo glorificado. Passado, presente e futuro. Meditemos na figura de Cristo antes da história. Por exemplo, a história de qualquer nação ou povo ou homem é o facto ou factos narrados dos acontecimentos. Ela pode ser antiga, pode ser média ou pode ser contemporânea. No que respeita a Jesus na terra, também os seus feitos foram escritos em parte. Como disse João, muita tinta se tem gasto acerca desta gloriosa figura que é Jesus. Mas a pré-história de Jesus Cristo só pode ser revelada. A pré-história
história de Cristo só pode ser revelada. Porque o homem pode ter começado a escrever desde que se lembrou em escrever história dos povos da terra. Mas antes disso não sabe. Isso é pré-história. E até há muita gente que hoje não sabe a história da pré-história. Porque ninguém a escreveu. Quanto mais o Cristo pré-histórico. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a Bíblia Sagrada revela que Ele é antes de todas as coisas. Diga comigo, Jesus é antes de todas as coisas. Antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, antes que houvesse homens, antes que houvesse animais, sol, lua, planetas, Ele é antes de todas as coisas. Isso é a parte pré-histórica do Cristo. Antes de tudo, Ele já existia. Vocês sabem que Ele disse aquilo que eu já disse há bocadinho: antes que Abraão existisse, eu sou. E sabe o que é que disseram os seus contemporâneos? Ainda não tens 50 anos e viste Abraão. É que eles pensavam que ele era apenas um homem e que era um carpinteiro ou filho de carpinteiro. Mas estava ali quem era o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Portanto, ele é antes de tudo. Colossenses 1, verso 15 e ao verso 17, diz assim a Sagrada Escritura: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Vamos dizer, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nós fazemos uma pergunta: que dirão os adeptos da evolução acerca desta Escritura Sagrada? Nós vamos dar a resposta: não creio na Bíblia. Mas nós cremos. Jesus é antes de todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Nós já dissemos que Ele é a vida. Portanto, Ele é o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo foi criado por Jesus e subsiste por Ele. Portanto, Ele é o autor do universo. Cristo pré-histórico. Tudo o que é antes da história do homem, o homem não tem acesso. E está totalmente limitado e é relegado para total ignorância. Tem que se vergar ao peso das Escrituras e da revelação nelas contida. Tudo o que é antes do homem, somente por revelação divina, é exposto aos crentes e somente a crentes. São Paulo disse em 1 Coríntios 2, verso 9 e verso 10: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não tem subido ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Os crentes recebem a revelação, mas aqueles que desdenham do Senhor e lutam contra Deus, esses não podem ter revelação. Faz favor de abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 2, a continuação da mensagem que eu quero acabar de ler. 1 Coríntios 2, verso 11 e verso 12 diz também: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Só a crentes não recebem o Espírito do mundo, mas recebem o Espírito de Deus, para que saibam aquilo que lhes é dado gratuitamente. Os homens desdenham destas coisas, mas os crentes têm aceito pela graça de Deus o Espírito Santo em suas vidas, em seus corações. E São Paulo diz ainda no verso 4 ao verso 7:
A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Há um povo na terra que tem a unção do Santo e sabe tudo. 1 João 2,20. E há outro povo ignorante por vontade própria, porque não conhece a história de Cristo, a revelação de Deus em carne. Por vontade própria e por ignorância própria não querem saber. Mas aqueles que são humildes e tementes ao Senhor recebem a revelação. Louvado seja o Senhor. É maravilhoso conhecer as Escrituras e as suas promessas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Diz o verso 14. Mas aquilo que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Diz o verso número 15. Tem que haver no homem e na mulher uma metamorfose. Tem que haver um novo nascimento. Tem que haver uma transformação para poder entender aquilo que nos é dado de graça. E como o homem não podia pagar, Deus deu de graça àquele que o aceita de todo o seu coração. Então esse ou essa recebe a revelação do céu. O homem precisa de passar por uma metamorfose, numa transformação, de um nascimento espiritual. O próprio Filho de Deus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, verso 27. E Ele quer revelar a todos aqueles que nele creem, quer revelar o Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer para recebermos a revelação. O que conhecemos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é por revelação na Sagrada Escritura. Deus nos deu o seu Espírito por penhor. Cristo, antes de o ser, já o era. Ele é antes de tudo, as Escrituras afirmam isso. Podemos dizer amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. São João começa o seu Evangelho, a narração do Evangelho, com estas palavras maravilhosas. No princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra. E a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Ele não é um líder religioso. Ele é Deus revelado em carne. João 8, verso 58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 17, verso 5, Jesus afirmou: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos dizer, antes que o mundo existisse. Em Apocalipse 3, verso 14, Jesus revela-se nestes termos. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O nosso texto afirma que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. 1 Coríntios 1, verso 24, Jesus é pregado como sendo a sabedoria de Deus. Em Provérbios 8, 22 a 26, revela o Cristo na sabedoria de Deus. Podemos ler em nossas casas: antes de tudo existir, Jesus, o Cristo de Deus, existia. Jesus foi o nome terreno que lhe foi dado, que quer dizer Salvador. E o Cristo quer dizer o enviado do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 10, verso 30 diz: eu e o Pai somos um. Em São João 14, verso 9 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus se revelou em carne, trazendo salvação a toda a humanidade. Há tanta gente procurando líderes religiosos e religiões e filosofias humanas, em vez de procurar o Calvário, em vez de procurar a Belém e aquela manjedoura, aonde Maria não tinha nem sequer um médico, nem alguém para ajudar, e não tinha um berço para deitar o seu filhinho, e foi deitá-lo numa manjedoura de gado. Vamos até Belém e vamos até ao Calvário, então recebemos a revelação de quem é Deus.
Jesus disse: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1 e verso 8. Cristo era, existiu antes de existir na terra. Ele é o autor da criação. Ele não é um líder religioso, volto a repetir, ele é o Senhor. João 1 e verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, dê uma salva de palmas para Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Os cabritinhos, as ovelhinhas, os elefantes, os leões, os tigres, os tigres, as árvores. Olha, a gente vai avanar uma macieira, um pau. De um pau a gente come maçãs, de outro pau a gente come peras, de outro pau a gente come uvas, de outro pau comemos ameixas. E cortamos as árvores para fazer a nossa casa. Nas pedras colocamos lá para fazer a nossa casinha onde não há cimento armado ou outras coisas, etc, etc. As ervinhas do campo, os bichinhos da terra, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E temos o Cristo pré-histórico. João 1,10 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Oh, Deus revelado em carne ainda hoje se quer revelar a cada coração, mas para isso precisamos de ir até Belém e até ao Calvário. Nasceu de uma virgem por milagre, foi deitado numa manjedoura, viveu na humildade e morreu sem nada, mas ressuscitou como o grande guerreiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis, a quem lhe foi dado todo o poder no céu e na terra, porquanto ele tomou o lugar do pecador, vertendo o seu sangue para salvar toda a humanidade. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome. Portanto, há uma família de fanáticos, há uma família de pessoas que creem de todo o seu coração, há uma família na terra, uma nação que não tem fronteiras, mas é uma nação chamada a Igreja do Senhor. Essa nação sabe aonde estava, aonde está e para onde vai. São também 3 tempos, glória ao nome de Jesus, 3 histórias. Em segundo lugar, o Cristo encarnado, feito homem. De um modo geral, o povo judeu ainda hoje não aceita que Deus se tenha manifestado em carne através de seu Filho. Ao pé da cruz, os príncipes, os sacerdotes escarneciam de Cristo, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Há muita gente que hoje, como no passado, leem as Escrituras, mas não entendem as Escrituras. Mas eu vou-vos dizer porque é que os judeus não entenderam as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E então diziam: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse ao seu Filho. Mateus 27, 41 e 42. Creio que havia uma forte razão bíblica para tais comentários. Era a ignorância da revelação. Porque se essas almas fossem eliminadas como aqueles 3 estrangeiros que vieram trazer ouro, incenso e mirra e perguntaram onde é que era nascido o Rei dos Judeus, se eles tivessem a revelação do Senhor, então eles não falariam assim de Cristo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, por causa da contínua apostasia de Israel, não querendo voltar para o Senhor. Isto lê-se em Jeremias 8, verso 4 ao verso 7. Porque é que o povo de Israel, o Israel nacional, não aceitou o seu Messias, veio para o que era seu e os seus não receberam. Deus encarnado.
em seu Filho Jesus. Portanto, havia uma contínua apostasia do povo do Senhor, que em vez de receber a correção divina, em vez de receber o ensino profético, em vez de receber a revelação de Deus, cada vez faziam pior. Matavam os profetas, e Jesus, chorando lá em Jerusalém, disse: ó Jerusalém, por que matas os profetas? E apedrejas aqueles que são enviados. Ainda hoje há tanta gente que não recebe a revelação de Deus porque não aceita a Sagrada Escritura, não crê de todo o seu coração. E a palavra de Deus diz aos Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Isaías 2, verso 6, o Senhor desamparou o seu povo porque se encheram dos costumes do Oriente. Em Isaías 5, verso 4 e verso 5, o Senhor tem este desabafo: que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não tenha feito por ela. Ele esperava que dessem uvas e veio produzir uvas bravas. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. Isto foi o que o Senhor fez à sua vinha. Deixou que os outros tomassem conta dela, porque eles deviam dar glória a Deus e encher o mundo do conhecimento do Deus de Israel, e eram eles próprios que se enchiam de costumes das outras nações. Ainda hoje o Senhor faz o mesmo a quem dá uvas bravas, o Senhor desampara. Esse não quer nada com o Senhor. A quem não se arrepende para receber o perdão, e a quem não é nascido de novo também não pode receber a revelação. Só pode receber a revelação, só pode receber o Espírito de Deus, conforme já ministramos no capítulo 2 da primeira Epístola aos Coríntios. Só pode receber o Espírito de Deus e a revelação de Deus aquele que com humildade e com reverência se chega ao Senhor pedindo perdão e sabendo que é um homem que hoje existe e amanhã acabou. Há muita gente que sai de casa e não volta a entrar nela. Há muita gente que sai para o trabalho e não volta para casa. Há muita gente que vai viajar e não volta a casa. São esses que sabem que estão dependentes do seu Criador e se chegam a Ele e lhe pedem perdão e recebem o Cristo e a salvação de Deus. São a esses o Senhor se revela. A segunda razão é que no dia que Isaías viu ao Senhor, Deus decretou pela sua palavra a cegueira e surdez espiritual de Israel, e ela tem permanecido até a um dia determinado. Israel, passado 2000 anos, ainda não crê que Jesus é o seu Messias. Claro que a primitiva igreja foi uma igreja de judeus, e o chefe dela é um judeu. Por isso nós devemos amar os judeus e pugnar pela restauração de Israel, porque todos nós fomos enxertados nos ramos quebrados daquela oliveira que é Israel. De maneira que todos nós devemos compreender que nós fomos enxertados naqueles que foram quebrados. Glória ao nome do Senhor. E o que eu ia falar é que veio o tempo em que o Senhor usou o profeta Isaías, no dia em que ele teve uma visão do Senhor, que o viu sentado num alto e sublime trono, e Deus falou através deste profeta para profetizar surdez e cegueira até um tempo determinado. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 6 de Isaías, rápido, quem puder ler, lê, quem não puder ouve. Capítulo 6, verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. E agora diz o Senhor: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se a ser sarado. O Senhor estava cheio. Há um tempo em que Deus fala e chama ao arrependimento, e há outro tempo em que tudo aquilo que os homens e a mulher e as mulheres ouvem de mau grado, nada entendem, porque o Senhor fechou-lhe o entendimento. Hoje como ontem, ninguém brinca com coisas sérias. Verso 11: então disse eu: até quando, Senhor? Até quando é que hei de fechar os ouvidos e os olhos a este povo? Até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, no meio dela seja grande desamparo. O irmão ouviu o que eu disse? Por cerca de quase 1950 anos, quase 2000 anos, Israel, a terra de Israel ficou deserta, e eles foram levados por todo o mundo a partir do ano 70
até 1948. No verso 13 diz: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. E voltaram alguns para a reconstrução da nação de Israel, e ali o Senhor está cumprindo neles as palavras da restauração, as profecias da restauração. A história de Israel pelos séculos confirma até 1948, data em que começou a ser plantada aquela 10ª parte do capítulo 6 e verso 13 de Isaías, e creio que só com o cumprimento de Zacarias 12:10 e 13:6 é que terá o seu cumprimento literal. Eu quero ler rápido em Zacarias 12:10. Diz assim a palavra do Senhor: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Vamos dizer, olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vem o tempo em que Israel vai olhar para Jesus, glorificado que há de ir para a terra, e ele de chorar, como pelo unigênito e como pelo primogênito, onde prantear. É só nessa altura em que Israel será salvo, porque finalmente vai-se cumprir o que está escrito no capítulo 11 do livro aos Romanos. Mas no capítulo 13 e verso 6 de Zacarias diz: e se alguém disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele: são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então nós estamos vendo a crucificação ali, e que eles próprios hão de ver o Cristo ainda com as marcas dos pregos nas suas mãos que lhe fizeram no Calvário, e lhe hão de perguntar: que feridas são estas? São aquelas feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. É nessa altura em que vão receber a Cristo como seu Messias. Em Romanos 11, verso 25 e verso 26, diz assim a Sagrada Escritura. Romanos 11, 25 e 26: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que o fim dos gentios, até que seja pregada aos gentios em todo o mundo e em todas as nações a palavra da verdade do Evangelho. E então o que é que acontecerá? Verso 26: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Glória a Deus. Vem aí o tempo em que os gentios deixarão de ter mais oportunidade, porque a igreja será levada ao céu, e depois vêm os 7 anos da grande tribulação, e depois virá Jesus para a terra, e Israel e a igreja governarão o mundo por 1000 anos. Primeiro temos então Cristo de Deus tomou forma humana. Em Gálatas 4, verso 4 diz que no tempo preciso Deus fez com que ele nascesse de uma mulher. Gálatas 4, verso 4. O proto-evangelho de Gênesis 3 e verso 15 cumpria-se: a semente da mulher aparecia na terra. Em Filipenses 2 e verso 8 diz que ele foi achado em forma de homem. O verso 6 diz que ele era em forma de Deus. E desta forma, como o homem se semelhou até à morte, em morte de cruz, o Verbo se fez carne. Deus encarnou para socorrer e salvar a humanidade, derramando o seu próprio sangue. A Bíblia Sagrada diz nos Atos, capítulo 20, verso 28, para os servos apresentar ao rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Portanto, Deus encarnado é o segundo aspecto da nossa história, da história gloriosa de Cristo. Uma das passagens mais importantes acerca do nascimento de Jesus, Deus revelado em carne, está em São Mateus 2, 1 a 6, que os irmãos podem ler em vossas casas. O que aprendemos aqui é que primeiro os sábios procuraram Jesus, que era o rei dos judeus, disseram: onde é que está o rei dos judeus que nasceu? Nós vamos ler Mateus 2, verso 1 ao verso 6. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bem, viemos adorá-lo. Os homens não se adoram,
mas Jesus não era um homem, era Deus homem. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Vamos dizer em Belém de Judeia? Porque assim está escrito pelo profeta. Quem é que deu esta resposta? Foram os príncipes dos sacerdotes. No verso 6 diz: e tu, Belém, é terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Os príncipes, os sacerdotes, foi que disseram isto, e disseram bem. Mas enquanto que uns procuravam, os outros o desprezavam, porque não criam naqueles que aqueles 3 homens estrangeiros procuravam. Primeiro os sábios procuravam Jesus, o rei dos judeus, para o adorar. E também não vinham vazios. Diz a palavra de Deus no outro lugar que eles trouxeram ouro, incenso e mirra, que não vamos falar agora sobre isso para não perder tempo. Segundo lugar, os príncipes queriam que o Cristo nasceria em Belém, mas não o buscaram. Enquanto que aqueles 3 o estavam buscando, os outros que eram da terra e príncipes dos sacerdotes, que conheciam as Escrituras, desprezaram aquele que aqueles 3 procuraram. No primeiro aspecto é que os sábios procuravam o Messias, da mesma forma nós temos que o procurar para que ele seja o nosso Messias, o nosso Salvador. Eles não tinham a Bíblia, mas mostravam nos seus corações a lei escrita. Eles não tinham a luz do mundo, mas tinham um sinal pálido de uma estrela que os guiava até à luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou teria sido um anjo em forma de uma estrela? Não vamos também discutir esse assunto. Há muita gente boa no meio dos gentios que procuram a Deus como Cornélio. E quando procuram todo o seu coração o buscam, vão achá-lo. Quem busca e acha, diz a palavra de Deus, mas é só quem o busca de todo o seu coração. E estes homens vieram centenas de milhas de distância à procura daquele que era o rei dos judeus. Glória a Jesus. Qual a razão de buscar o Messias? Eles sabiam que ele tinha nascido. Eles sabiam que ele tinha nascido, porque eles disseram: onde é que está o que é nascido o rei dos judeus? Porque é que os judeus não ficaram mais atentos àquelas palavras? E não foram também com os outros, não, porque havia muito ego religioso, compreende, nas suas gargantas e nos seus corações. Portanto, eles sabiam que ele tinha nascido. A razão era para ir adorá-lo, porque aquele menino era digno de adoração. Não era uma pessoa vulgar, era um menino de Deus. Louvado seja o Senhor. Qual a razão dos judeus saberem que o Cristo havia de nascer em Belém e não o buscavam? Pergunta. Eles sabiam as Escrituras, eles eram mestres, eles mostraram aos outros o caminho do Salvador e eles próprios o desprezaram. Tinham uma religião morta, estavam cegos e estavam surdos, segundo a profecia de Isaías capítulo 6. Os irmãos podem dizer amém? Hoje como ontem há homens pregando o Salvador e nas suas congregações dizem: ninguém sabe o que é salvo. Todos os anos esta história se repete em diversos lugares chamados de igrejas. Falam acerca do Salvador, falam acerca do Redentor, falam acerca do menino Deus revelado em carne, e contudo pronunciam pelas suas bocas fora: ninguém sabe o que é salvo. Mas a palavra de Deus diz: porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E diz o Senhor que ele entrou em casa de um homem chamado Zaqueu e disse: hoje veio a salvação a esta casa. Quando há um coração que lhe abre a porta, ele entra e faz morada. E essa pessoa passa por aquela metamorfose, por aquela transformação. Não há mais mundo, nem demónio, nem carne, porque agora esse homem, essa mulher é o templo do Deus vivo. É o único
único lugar onde Deus habita na terra é num coração transformado, num pecador perdoado, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Deus revelado no homem Jesus tinha as mesmas experiências comuns à humanidade. Cristo como homem crescia naturalmente. Lucas 2 e verso 40 diz que ele crescia e se fortalecia em espírito e em sabedoria. Em Lucas 4 e verso 2 diz que ele teve fome depois de jejuar 40 dias. Em Lucas 8 e verso 23 teve necessidade de dormir. Em João 4 e verso 6 teve cansaço. De maneira que ele não era Deus na sua essência. Deus na sua essência está escrito no capítulo 4 de João. Deus é Espírito. Não importa que aqueles que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Mas ali estava o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Aquele em cuja boca nunca foi achado engano. Mas como homem também tinha fome, também tinha sede, também tinha que descansar, etc. Porque ele tinha a sua parte humana. E até foi tentado pelo diabo, diz em Lucas 4 e verso 2. Em Hebreus 4 e verso 15 diz que ele em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Por essa causa pode também socorrer aqueles que são tentados. Hebreus 2 e verso 18. Deus provou aos discípulos e Deus provou a si mesmo o que é ser um humano. Deus também provou na sua carne o que é ser um homem, sujeito a tanta dificuldade que há neste mundo. Em segundo lugar, a sua manifestação na carne tinha que acontecer, era um decreto divino. Em Isaías 7,14, como já disse, diz que ele nasceu de uma virgem, portanto, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Diga lá consigo também, em sua casa. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Israel devia estar atento a um tempo determinado, porque esse nascimento era um sinal. Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, eles deviam estar atentos a essa escritura. No tempo desse sinal, os reinos da Síria e Samaria não eram um perigo para Judá, porque quem os dominava era Roma. Nós vamos continuar aqui, ainda que estamos chegando ao fim para si, meu amado telespectador. Em Isaías 9, verso 6 e verso 7, o profeta descreve que um menino nos nasceu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E quando este maravilhoso Conselheiro, este Pai da Eternidade, este Príncipe da Paz entra no coração do pecador, ele fica com a paz de Deus, ele fica transformado, porque agora tem uma companhia que não consente outros senhores nem outras senhoras, não consente pecado nem o diabo, porque ele quer tomar conta daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Estes são os seus atributos divinos ou parte deles. E como nós não temos mais tempo para sair, resta-me desejar um Natal feliz e um ano cheio da misericórdia e da paz de Deus. Que o Senhor os abençoe até 2 dias, se Deus quiser. Amém e amém. E nós vamos continuar aqui em São Lucas 1, verso 31 e 32. Finalmente Maria ouve a mensagem angélica: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E Jesus quer dizer Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em João 1 e verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Em terceiro lugar, o Senhor de tudo nada possuía, ele revelou-se na humildade. Vamos dizer, o Senhor de tudo nada possuía. Nós já falámos hoje que antes que as coisas existissem, ele era, e que nada se fez sem ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Mas veio a este mundo, o Senhor de tudo nada possuía, revelou-se na humildade, não tinha lugar próprio para nascer. Foi nascer numa estrebaria. O seu berço foi uma manjedoura. Lucas 2, verso 10 ao verso 12. Novas de grande alegria, novas de salvação. Deus deu ao mundo o melhor presente de Natal. A
Aquele que era Senhor de tudo revelou-se na humildade. São passados 2000 anos e o mundo tem ouvido que Jesus nasceu. Todos os anos os cânticos entoam em todo o mundo: o Salvador nasceu, o Salvador nasceu, o Salvador nasceu. Pergunta: quem é salvo? Nós não somos religiosos aqui para pregar uma coisa e dizer outra. Nós precisamos que as pessoas tenham uma experiência. As pessoas devem ter uma experiência. Podemos dizer amém? Se Jesus morreu para nos salvar e a pessoa crê que Ele morreu para salvar e não é salvo, alguma coisa está errada. Como todo mundo vive no pecado e jaz no maligno, ouvem-se pregadores falar de Jesus, o Salvador, crês que Ele é o Salvador, mas as pessoas gostam de andar no seu bairro e gostam da sua pinga e gostam do seu charuto e gostam das suas drogas e gostam dos seus líderes e etc, etc. E assim vai o mundo. Ouve-se falar de Jesus, mas eu quero o mundo. Se assim é, para esses vão ter uma morte macaca e vão ter uma vida terrível quando partirem à eternidade. Porque a coisa pior que pode acontecer a um homem ou a uma mulher é morrer sem Jesus. Aqueles que morrem com Jesus partem com um sorriso nos lábios, porque veem que os anjos vêm buscar a sua alma, o seu espírito. Mas aqueles que partem sem Jesus veem os demónios a vir buscá-lo para o inferno. E depois é uma vida eterna de sofrimento no outro lado da vida. Há uma diferença entre aquele que é salvo, aquele que ouve e recebe o Salvador e entra pelo caminho que lhe abriu o Senhor no Calvário, e a outra diferença daquele que ouve falar de Jesus e não tem a experiência da salvação do novo nascimento. O mundo jaz no maligno, amem esse mundo, e a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, a salvação não está nele, a graça de Deus não está nele, o Espírito Santo não está nele, então quem é que está nele? É um maligno. Nós aqui não temos nenhuma religião para dar, nem para vender. Temos Cristo para anunciar, que Ele morreu pelos pecadores. O apóstolo São Paulo diz: eu sou o principal. Aleluia. E se Deus podia salvar o apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, pode salvar toda a gente. Aliás, foi o próprio Paulo que diz que Deus quer salvar a todos os homens. Amém? A maior parte da humanidade celebra o Natal, mas é um Natal comercial. Natal religioso comercial, porque uma coisa anda ligada com a outra. A comemoração do nascimento de Cristo tornou-se no maior comércio do mundo da época do fim do ano. E senão você vai ali à casa dos brinquedos e vai ver o que é que lá está. O povo espera pelo fim do ano para gastar, para passear, para se divertir, para comprar um palhaço vermelho e chamam-lhe Pai Natal. Pois claro, é o Pai Natal deles, é um palhaço vermelho. Existe contudo um pequeno rebanho que adoram a Cristo, exaltam a Cristo e proclamam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele não é o Pai Natal, nem envia as prendas pela chaminé para enganar as crianças. Neste lugar não se engana ninguém. Neste lugar mostram-se as prendazinhas que estão ali, que os pais e a igreja têm comprado para dar aos meninos. A gente aqui não diz que é o Pai Natal que manda pela janela ou pela chaminé. São os pais
e é a igreja que compra para os meninos. A verdade é muito linda. A verdade é como o azeite que anda a toda a água. Mas infelizmente essa religião anda de mãos dadas com o engano. Vem o Pai Natal pela chaminé e olha, o que é que tu queres este ano? O que queres para o ano? Eu quero um computador. E lá está o computador. Foi o pai que o comprou. Ou a mãe, ou coisas do género, quero uma bicicleta. Olha, foi o Pai Natal que mandou. Foi o pai ou a mãe, compraram. A mentira sobre mentira, engano sobre engano. O Natal dos cristãos é diferente. Jesus, sendo o Senhor, também não tinha onde reclinar a cabeça. Também não tinha reputação senão de servo, ou filho do carpinteiro. E até para ser sepultado usou um sepulcro emprestado. Aquele que fez tudo, que era autor da vida, que é o autor da vida e é Senhor de tudo, viveu na humildade e viveu quase sem nada, contudo era o Senhor de tudo. Creio que a sua vida terrena é uma grande lição que aprendemos com muita dificuldade. Vamos ao terceiro aspecto da mensagem. Quem não está cansado ainda, dê uma salva de palmas para Jesus. Nós estamos falando da gloriosa história de Cristo. Usamos um dos versos mais pequenos das Sagradas Escrituras. E como é que esse verso nos faz falar tanto? Ontem, hoje e eternamente. O Cristo pré-histórico, o Cristo encarnado e o Cristo glorificado. Vamos falar então, em terceiro lugar, sobre o Cristo glorificado. O mesmo ontem, hoje e eternamente. A gloriosa história de Cristo revelada nas Escrituras não termina com este assunto da glorificação. Porque um dia há de voltar para a terra e depois haverá, ainda mais tarde, novos céus e nova terra. Mas vamos ver algumas Escrituras acerca do que nos narram as Escrituras deste Cristo glorificado. A palavra de Deus diz que lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. Foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Primeiro, a pálida ideia da sua glória revelada a 3 discípulos na Transfiguração. Capítulo 17 de São Mateus narra esta história. Verso 1 ao verso 5 diz a palavra de Deus: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu a voz que dizia: Este é o meu filho, o amado filho, em quem me compraze, escutai-o. Os seus vestidos, diz o verso 2, que eram brancos como a luz, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Uma pálida ideia, mas uma ideia já acerca de Cristo Jesus glorificado, antes de o ser, porque isto era como ele existia antes que ele nascesse da Virgem Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Ali lhe apareceram Moisés e Elias, profetas do passado, e aqui cabe aquela escritura que Jesus Cristo disse: Deus não é Deus de mortos. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés e os profetas não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Porque para ele todos vivem. Em segundo lugar, ele deu um quadro próprio da sua pessoa em João 1, em verso 51. Daqui em diante vereis os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Estevão teve essa experiência em Atos 7, em verso 55, quando diz: eu vejo o céu aberto e Cristo, Filho de Deus, ao seu lado. Tão
para que ele não falasse mais, pegaram em pedras e mataram o primeiro mártir do cristianismo. Em Mateus 4, verso 11, diz que depois da tentação chegaram os anjos e serviram o Senhor. Em terceiro lugar, na sua revelação a Saulo, ele caiu por terra e ficou cego com a luz do Senhor. Em Atos 9, verso 4 e verso 5, não era preciso muito, bastou o Senhor mostrar o poder do seu rosto e dos seus olhos sobre Saulo e ele ficou imediatamente cego, caindo da sua montada. Em quarto lugar, na aparição a João em Patmos, naquela ilha da Grécia, a sua glória deixou o seu servo caído como morto. Apocalipse capítulo 1, diz a palavra de Deus, verso 12 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1 do Apocalipse 12 a 18: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vamos dizer, os seus olhos como chama de fogo. Você já viu algum homem assim? Isto é Cristo glorificado. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. O seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Você pode olhar para o sol a olho nu, se lá estiver 1 minuto ou isso, você fica sem vista, que fica queimada a retina. O seu rosto era como o sol. Verso 17: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, Cristo glorificado. E o que vive foi morto, mas eis aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e etc, etc. Até aqui a palavra de Deus. De maneira que nós estamos vendo agora algumas passagens das Escrituras acerca da terceira parte da história de Cristo, que é Cristo glorificado. Quando o Senhor vier para o milénio na terra, o céu vai abrir-se e os seus olhos serão como a chama de fogo, como já temos visto, e na sua cabeça haverá muitos diademas. Isto revela no capítulo 19 do Apocalipse. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus eterno revelado em carne para trazer salvação à humanidade. Tomou a forma humana. Ele é antes de todas as coisas. Sem ele nada que foi feito se fez. Para finalizar, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Senhor Jeová que havia de vir. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Ele é o único caminho para o céu, conforme ele nos diz. Ele é o 4º homem do fogo do forno de Nabucodonosor. Enquanto os capitães ficaram mortos à porta do forno, diz a palavra de Deus que o rei viu um 4º homem no meio dos outros 3 hebreus que ficaram firmes na sua fé, crendo que o Senhor era poderoso para livrar os seus servos da mão do rei, e nenhum cabelo se queimou, porque estava ali o 4º homem. Estava ali Deus com eles. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus é o Salvador do mundo, e fora dele não há céu. Quando ele voltar, virá num cavalo branco com a veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Da sua boca sairá uma aguda espada de 2 fios para ferir com ela as nações, e ele virá com a igreja glorificada que tem aceito Cristo como seu Senhor e Salvador. Virá depois do noivado lá no céu de 7 anos, virá para restabelecer esta terra por 1000 anos, fazer justiça e renovar todas as coisas, com cerca de 1/3 da população do mundo, porque os outros 2/3 vão perecer com todas as guerras naqueles 7 anos da grande tribulação. Quando ele vier para a terra, então os judeus lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: essas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Olhe para Belém, com
contempla ali um menino Deus, aquele Jesus querido que veio para crescer, fazer-se homem e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para o Calvário, veja ali, Deus revelado na carne, Jesus vertendo o seu sangue para o comprar para Deus Pai. Aceite neste Natal, ou quando estiver ouvindo esta cassete, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Renda a sua vida ao Senhor, peça perdão dos seus pecados, seja uma nova criatura, uma nova pessoa, e a metamorfose vai dar-se na sua vida. O novo nascimento vai acontecer, a transformação vai acontecer quando nós o aceitamos, quando nós lhe damos guarida em nosso coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Haverá uma comunhão íntima e contínua daquele que abre as portas a Cristo em espírito para entrar no seu coração. Que o Senhor vos abençoe. Até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.